Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por Ele permitir nos encontrarmos mais uma vez. Agradecemos a Deus por este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Bíblia. Queremos agradecer a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam um dedinho de joinha, e também queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Eli Alves. Ele ontem completou mais um ano de vida. Sua esposa Irani parabeniza, desejando muitos anos de vida. Também Luísa Manuel está aniversariando hoje. Cacilda Santos pede orações pela irmã Nega. Guiomar Fernandes, Genésio Mioto parabenizando Rogério, que está aniversariando hoje. Antônio Sabino da Silva, Nadir Cabral, Jedson, Liz e Liliane pedindo orações em seu favor, eles irão viajar. Eduardo e Eva, Isabel Ullman, Leda Senhorinha, Francisco Xavier e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, agradecidos por tudo que Tens feito por cada um de nós. Neste momento, Pai, pedimos que estejas conosco, iremos estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos dê entendimento. Pedimos que estejas com todos aqueles que estudam a Bíblia conosco e que têm suas necessidades, seus problemas, dê vitórias, que não percam a fé em Ti, que continuem buscando e confiando que Tu farás o melhor por cada um deles. Abençoes Eli Alves, que aniversariou ontem, também abençoes Luísa Manuel, que está aniversariando hoje. Queiras abençoar o Rogério, que também está aniversariando hoje. Pedimos ainda uma bênção especial pela irmã Nega, quem pede é a Cacilda Santos. Também, Pai, pedimos que abençoes a Guiomar Fernandes, o Antônio Sabino da Silva, Nadir Cabral e Jedson, Liz e Liliane que irão viajar, que tenham a Tua proteção. Abençoes também Leda Senhorinha, Eduardo e Eva, Isabel Ullman, Francisco Xavier e todos os demais que nós aqui citamos, que recebam as bênçãos, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos agradecidos. Amém. Daremos sequência ao estudo desta semana. Estamos já no penúltimo estudo do livro de Êxodo. Essa semana nós estamos estudando especialmente o pedido que Moisés fez a Deus para que Deus mostrasse a glória a Moisés. E como nós sabemos, Moisés ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Moisés ele tinha amizade. E essa amizade ela foi se solidificando desde quando Deus usou Moisés lá no deserto de Midian para escrever o livro de Jó, escrever o livro de Gênesis, e depois, quando o chamou na sarça ardente para ir ao Egito tirar o povo de lá, essa amizade, este relacionamento foi aumentando dia após dia. E Moisés, Deus confiava nele. Deus sabia que Moisés, ele tinha capacidade para estar à frente e liderar aquela grande multidão que estava a caminho da terra prometida. Agora, falamos aqui ontem, que Moisés pediu então para que Deus mostrasse a glória a ele. Está em Êxodo 33, a partir do verso 18. E Deus disse: olha, Moisés, ninguém pode ver a minha face e continuar vivendo. Entra naquela fenda da rocha, eu vou passar por trás de você, e depois que eu passar, eu vou tirar a minha mão, você vai me ver pelas costas. E Moisés, então, ele pôde ver a bondade, a misericórdia de Deus. Às vezes nós pensamos que a glória de Deus seria aquele brilho forte, esplendoroso, mas a glória de Deus é a bondade dele, é a misericórdia dele, é a glória de Deus. E nós também somos carentes dessa bondade, dessa misericórdia de Deus para com cada um de nós. É claro que nós gostaríamos também de poder ver pelo menos o Senhor Jesus, que esteve aqui na terra, mas Jesus já está nos céus e vai voltar para nos buscar, e aí nós poderemos contemplá-lo. Muitos de nós temos já presenciado anjos cuidando de nós. E Jesus foi visto somente quando ele esteve aqui na terra, e também Deus ele nunca foi visto por nenhum ser humano. E Deus então, aqui em Êxodo 34, a partir do verso 1, Deus ele revela a si mesmo. Eu vou ler alguns versos com vocês. Capítulo 34, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. E seja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai.
e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo ao monte. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Logo de manhã subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade, cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado, contudo não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração. E no mesmo instante Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. O Senhor respondeu: Faço hoje uma aliança com você, na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra. E a todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Observe com atenção, porém, tudo o que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente, expulsarei os amorreus, os cananeus, os gititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eu li aqui Êxodo 34, melhor dizendo, do verso 1 até o verso 11. Você pode continuar lendo depois o capítulo 34, vendo detalhes desse encontro com Moisés e Deus lá no Monte Sinai. Como eu disse ontem para vocês, essa foi a 7ª vez então que Moisés sobe ao Monte Sinai. E quando Deus pediu a Moisés que lavrasse 2 pedras iguais às primeiras que Deus havia escrito com o próprio dedo dele os 10 mandamentos, e Moisés quebrou essas 2 tábuas lá naquele bezerro de ouro quando ele desceu do Monte Sinai, e então Moisés derreteu aquele bezerro de ouro e misturou as cinzas com água e deu para o povo beber, demonstrando assim que eles estavam arrependidos de terem feito aquele ídolo, aquele bezerro de ouro. E então Deus pede a Moisés. Quando Deus pediu a Moisés, Moisés estava na tenda do encontro, que nós já falamos aqui essa semana também. Essa tenda do encontro era fora do arraial, e então Deus pede a Moisés que no outro dia cedo ele subisse ao monte, não levasse ninguém, e nem mesmo ninguém poderia chegar perto do monte, nenhum animal, porque Deus iria descer ali em cima do Monte Sinai e tudo aquilo era santo, e quem chegasse perto morreria, até mesmo os animais. E então, aqui Deus, ele se revela a si mesmo. Ele diz aqui, olha, Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Vejam, conhecemos nós esse Deus, assim como ele se apresenta aqui em Êxodo 34, nos verso 5 até o verso 7. Conhecemos esse Deus dessa forma, Deus de compaixão, Deus de misericórdia. Imagine, irmãos, quanta maldade nós temos feito, quantos pecados nós temos cometido em nossa vida, temos nos rebelado contra Deus, temos às vezes nos irado contra Ele, mas olha, Deus é um Deus de compaixão e de misericórdia. Ele diz aqui, sou lento para me irar. Ele não se ira como nós iramos. Por quê? Porque Deus, ele conhece o bem, conhece o mal, só que ele nunca praticou o mal. Deus, ele é amor. Mas, às vezes, as pessoas sofrem o castigo não porque Deus está castigando, é porque a pessoa escolheu as coisas erradas e então vêm as consequências. E aí nós falamos que Deus está castigando. Mas vejam que Deus, ele se revela dizendo que ele é compaixão e misericórdia. Nós precisamos, irmãos, conhecer esse Deus mais do que nós conhecemos até aqui. Às vezes, irmãos, nós temos conhecido a Deus só por ouvir falar, só teórico, um Deus teórico e não um Deus prático.
não um Deus com o qual nós nos relacionamos. É isso que nós precisamos. Às vezes, nós sentimos que Deus nos abandona ou que Deus se esquece de nós, é porque nós não temos um relacionamento com Ele. Porque se nós tivéssemos o relacionamento diário, assim como Moisés tinha, assim como Abraão teve, Isaac, Jacó, Davi e tantos outros na Bíblia tinham um relacionamento com Deus diário. Se nós tivéssemos esse relacionamento, jamais nós iríamos dizer que Deus nos abandonou, que Ele se esqueceu de nós. Porque Deus não nos abandona. Somos nós que nos afastamos dos princípios que Ele deixou para nós, e aí vem as consequências, e então dizemos que Deus está nos castigando, Deus nos abandonou. Mas quando Moisés, então, ele preparou aquelas 2 tábuas que Deus pediu, tábuas de pedra, subiu com aquelas 2 tábuas lá no Monte Sinai, e Deus novamente escreveu com o seu próprio dedo nas 2 tábuas que Moisés havia preparado. E essas 2 tábuas da lei, em pedra, foram colocadas dentro da arca do concerto, que ficava no tabernáculo. E essa lei, ela continua vigente até o dia de hoje, até a eternidade. Ela nunca vai mudar. Por quê? Porque é o caráter de Deus. Deus, irmãos, não deu as leis ou os 10 mandamentos para que nós não tenhamos liberdade de forma alguma. Deus nos deu para nos dar liberdade. E quando nós obedecemos e cumprimos esses mandamentos que Ele deixou escrito em tábuas de pedra e que hoje Ele quer escrever em nossa mente, em nosso coração, quando nós cumprimos esses mandamentos, nós somos felizes. Nós andamos de cabeça erguida, nós não temos medo do que haverá de vir, o que poderá ser amanhã. Por quê? Porque nós temos a certeza de que nós estamos ouvindo e fazendo a vontade de Deus. E então Moisés, ele recebeu essa explicação excepcional, uma explicação sem precedentes, inigualável do nome de Deus, e então Moisés se prostrou e adorou o Senhor. Quando nós obtemos vislumbres do amor, vislumbres da graça, da misericórdia, da compaixão, da bondade, da fidelidade e também do perdão, da santidade e justiça de Deus, quando nós percebemos isso, nós também somos atraídos por Deus. É somente quando vemos e admiramos as qualidades que Deus aqui expõe, essas qualidades excepcionais, que começamos a amá-lo. Um amor, então, que leva ao desejo de servi-lo e obedecer-lhe. Porque Deus nos ama, nós também o amamos em resposta ao seu amor. E o apóstolo João escreveu isso em 1 João capítulo 4, verso 19. Se nós amamos a Deus é porque Ele nos amou primeiro. Nós queremos aqui agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.